acho que nós estamos vivendo um período da história da justiça brasileira que os juristas passam metade do tempo dizendo o que vai acontecer e a outra metade explicando por que não aconteceu. Porque, objetivamente, se a gente analisar esse processo e o que está pautado no Supremo, qualquer um, estudante de direito, um rábula que estudou advocacia, vai chegar à conclusão que é evidente que há suspeição do juiz. Nós estamos agora na véspera, de repente, o delegado dá uma interpretação do laudo que não é o laudo, ele alterou o laudo já tinha constatado a veracidade, por exemplo, da Vaza Jato, que não está no habeas corpus, mas reforça profundamente a convicção do juiz e de todos que acompanham esse episódio. Então, agora afastaram o delegado, mas é na véspera. Estou falando, o tempo inteiro nós vivemos um processo de atropelo devido processo legal, de arbítrio, de uma vinculação entre o juiz, porque a isenção do juiz ela é o alicerce do sistema jurídico. O equilíbrio do magistrado no processo é um dos pilares do sistema judicial, fundamental em toda a história da civilização, em toda a história da evolução da justiça. Quando você vê um juiz, e isso já vinha de muito tempo, mas agora comprovado, revelado e público, totalmente comprometido com a acusação, quer dizer, ele orienta, ele troca, inclusive na audiência, não deve ser essa, deve ser outra que vai fazer a arguição, combina a nota com a imprensa, promove, e depois os procuradores não respeitaram o devido processo legal, se associaram a agências internacionais sem o respeito que a legislação exige. Para citar um exemplo, o advogado de defesa foi grampeado, isso só existe em ditadura, é uma coisa, um absurdo. Então, é evidente que não houve, que há suspeição do juiz. É inegável. Agora, o sistema corporativo tenta proteger essa condição. E a segunda decisão do ministro Fachin, que há 5 anos já se esperava, é que a própria sentença diz que não tem vinculação entre a Petrobras e acusações contra o presidente Lula. Ou seja, é a territorialidade. E por que a territorialidade é importante? Para o cidadão ter um julgamento isento, que é o cidadão contra o Estado brasileiro, né? Contra o Estado em qualquer parte do mundo. Então, a territorialidade, a jurisprudência é fundamental. Não é a 13ª, a competência jurisdicional não é a 13ª turma de Curitiba, porque não tem nenhuma relação com a Petrobras. E, na verdade, senador, o juiz natural aí seria o juiz de Atibaia para o caso do sítio, o juiz de Guarujá para a Triplex, não é nem Brasília. Para qualquer cidadão. Então, não foi assim. Por tudo isso, eu espero que a justiça se reencontre com o sistema judicial, que a Suprema Corte respeite a Constituição, as prerrogativas, o direito de defesa, o devido processo legal, e, com isso, se reconheça a decisão da segunda turma, mesmo porque o pleno não é instância recursal da turma, a turma é o Supremo reunido, é assim que é a jurisprudência firmada, não há uma instância recursal, então, que reconheça o julgamento que foi feito e se referende o habeas corpus, né, porque ele é muito fundamentado, que não existe, e não é o Lula, vários outros processos tiveram a mesma decisão, ou seja, não há a territorialidade, esse processo em que a Lava Jato chamava tudo para Curitiba sem nenhum vínculo com o fato original, não é legal, não é sustentável e o Supremo tem que colocar ordem na casa. Então, eu estou otimista nesse ponto de vista, mas realista, porque nós já tínhamos convicções fundamentadas no passado e não aconteceram. Então, vamos aguardar. Espero que realmente haja essa oportunidade importante para a justiça brasileira. E o mundo inteiro está olhando, juristas de toda parte, a imprensa internacional toda cobriu isso com muita intensidade. Então, o Brasil precisa... Há uma degradação institucional, né? Você vê a relação entre o presidente da República e o Supremo, a forma como ele tenta intimidar ministros, diz que vai pedir o impeachment porque abriram... Porque o ministro Barroso, você pode questionar no Brasil, eu acho, assim, que há uma judicialização da política. Há uma hipertrofia do poder judicial. E, ao mesmo tempo, o legislativo, no mesmo processo, vem ocupando um espaço crescente, emparedando o executivo. Por exemplo, as emendas impositivas. Então, eles protegem as emendas impositivas
num momento que nós tínhamos que ter recursos para enfrentar a pandemia e recuperar a economia. O que é um absurdo você pulverizar recursos dessa forma. Isso não tem racionalidade orçamentária, não é possível. Mas, então, qualquer que seja o executivo se sente emparedado e aí você é pressionado a fazer negociações que não têm amparo legal. Então, você tem uma hipertrofia do legislativo, que tem todas as prerrogativas do parlamentarismo sem a responsabilidade, você tem uma hipertrofia do judiciário e um executivo cada vez mais acuado, com menos margem de governabilidade. Bom, isso é verdade. E o presidente da República, eu acho que tem o direito de criticar. Ele pode dizer, uma judicialização, não deveria interferir numa coisa que é intercorpos, a independência e a harmonia do poder, isso é próprio da democracia. O que ele não pode é atacar o juiz e depois pedir para outro correligionário, pedir o impeachment do ministro do Supremo. Isso é uma aberração, isso é uma afronta institucional, isso por si só já daria crime de responsabilidade. Depois tem uma conversa esquisita com o senador, e o senador diz que ele que já é esquisito, tudo que se disse ali, ainda disse que era para divulgar aquilo. Além disso, a tentativa de o tempo inteiro, quer dizer, nós temos 4 vezes mais mortes por Covid-19 do que a média mundial. O Brasil tem 2,9% da população mundial e nós estamos chegando aí a mais de 15% dos mortos. Então, é uma situação muito, muito dramática. E a responsabilidade do presidente é total. O negacionismo, a forma como ele desrespeitou a medicina baseada em evidência científica, a tentativa de dizer que tinha um tratamento precoce, cloroquina, sem nenhuma evidência, sem nenhuma sustentação científica, a postergação das vacinas, o ataque que ele fez às vacinas. O ministro de Relações Exteriores conseguiu brigar com os BRICS, que de cada 8 vacinas, das 12 que estão sendo utilizadas, 8 são dos BRICS. Tudo isso levou o país a essa situação dramática. Nós estamos presos num atoleiro e não podemos recuperar a economia mundial vai se recuperar, a China está vindo forte, os Estados Unidos, com a política econômica do Biden, vai alavancar o investimento, nós vamos ter um cenário pós-pandemia muito promissor, as commodities cresceram 100% nos últimos 12 meses e o Brasil está parado, sem conseguir recuperar. É o único grande país do mundo que não recuperou a economia e que vai ficar para trás. Então, por quê? Porque você não resolve a economia sem não resolver a pandemia. E o sistema de saúde no limite, totalmente sobrecarregado, você tinha que ter achatado a cruz, você podia ter feito um lockdown nacional curto, firme, para depois flexibilizar, como vários países fizeram, com racionalidade. Então, tudo isso foi abandonado ao longo dele. Ele disse que não havia Covid, que não iam morrer 800 pessoas no ano. É o discurso dele em março. Ele apostou, eu acho, na imunização de rebanho e, com isso, abdicou da medicina, de tudo que os epidemiologistas, a Organização Mundial de Saúde, que todos que têm algum conhecimento científico tenham proposto. E o país está numa situação dramática. E aí você vai agravando a crise institucional. Você vai degradando as instituições e corroendo a democracia por dentro. Então, é um momento muito crítico, muito difícil, é preciso muita responsabilidade. E eu quero aqui concluir esse raciocínio dizendo o seguinte: o presidente Lula, que saiu com 87% de apoio popular, tendo sofrido todo esse arbítrio, essa perseguição, você não vê uma fala dele contra as instituições. Você não vê ele atacando ou degradando ou atingindo a honra de um ministro. Ele se defende com firmeza, sempre se defendeu, disse que era vítima de uma armação e foi, historicamente está comprovado, e hoje lidera novamente todas as pesquisas de opinião pública. Então, eu acho que ele é o fator de equilíbrio do país, de repactuação, de negociação, e mais maduro, mais vivido, mais sofrido, mais experiente. Acho que esse recolhimento, o exemplo do Mandela, acho que para alguns destrói o ser humano, mas para outros aumenta, eu acho, assim, a percepção da vida, o significado, os valores. Então, eu acho que ele teve os pronunciamentos dele têm sido muito equilibrados, muito consistentes, focado nessa questão de buscar soluções para a crise do Covid, buscando que o G20, que foi a criação do nosso governo, do PT, quando propusemos o G20, que nós tínhamos a presidência, coordene essa questão das vacinas. 76% das vacinas no mundo estão em 10 países. Tem um problema de concentração também. Então, nós não podemos apostar no quanto pior melhor, mas a situação é muito grave, essa decisão é muito importante. Eu acho que a volta do Lula foi um sopro, foi um balão de oxigênio num país na UTI. Senador, eu concordo com o senhor. O Lula
parece, assim, politicamente fazendo uma análise, ele está na hora certa, no lugar certo, né? Muita gente criticava o Biden, é muito velho para governar. O Biden ganhou a eleição de uma forma moderada e fez uma proposta, como o senhor salientou, muito à esquerda de qualquer democrata já fez. Ele vai taxar os ricos para fazer um super programa de investimento em infraestrutura. Ele está retomando o FDR, né? o Roosevelt, embora fosse um homem super moderado. Quer dizer, a conjuntura nos Estados Unidos mudou muito, né? por necessidade econômica e tal. E no Brasil, o Lula parece ser o homem certo, maduro, na hora certa. Se o senhor fosse conselheiro do Lula ou integrasse o governo dele, se ele fosse eleito no ano que vem, qual seria a primeira reforma? Porque a gente tem muitas reformas necessárias pela frente. Como o senhor disse, acabar um pouco com essa invasão do judiciário no campo da política, esse desequilíbrio entre, né, segurar o Ministério Público de alguma forma. Tem que haver uma revisão do comportamento do Ministério Público, como se fosse um poder. Eles agiram na Lava Jato de maneira extralegal, acima do Estado. O que o senhor diria que seria prioridade, hein? Além de, lógico, vacina e recuperar a economia? Vamos deixar a urgência, que é isso, é vacina, é enfrentar a pandemia, é distanciamento nessa fase crítica, e a vacina é indispensável para a gente superar esse quadro. E vamos tratar um pouco da sociedade pós-Covid, do Brasil pós-Covid. Aí eu quero voltar um pouco numa passagem sua que é muito importante. Se você pegar a história americana dos últimos 40 anos, desde o Reagan, Margaret Thatcher, Reagan, a ideia do consenso de Washington, Estado mínimo, desregulamentação da economia, desregulamentação do mercado financeiro, da proteção da natureza, que tudo está ligado à ideia do neoliberalismo, do Estado mínimo, e que o capitalismo com isso seria muito mais pujante, teríamos muito mais pujante, muito mais desenvolvimento. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, muito menos na América Latina. Ao contrário, a região do mundo que mais se desenvolveu foi a Ásia. Quer dizer, a China vem há 30 anos crescendo fortemente, em torno de 10%, 9%, quer dizer, as menores taxas de crescimento, 6%, 7%, e vai ocupar o primeiro lugar do mundo na próxima década. Então, isso eu acho que acendeu um sinal de alerta nos Estados Unidos. E a tragédia do Trump, que era outro negacionista, quer dizer, o Biden entra, prioriza a vacinação, acelera a vacinação dos Estados Unidos, contém a pandemia, quer dizer, os Estados Unidos lideravam, hoje o Brasil lidera a pandemia. O Brasil, como disse o Nicoleles, bem colocado, o Brasil é uma espécie de Fukushima, né, temos 92 vírus circulando aqui, variações do vírus. Então, o Biden ele rompe com essa tradição neoliberal e faz uma violenta transferência de renda para os mais pobres, faz um discurso de empoderamento dos sindicatos, que os trabalhadores têm o direito de se organizar, devem se organizar, que precisa sentar na mesa para mudar a relação capital-trabalho. Faz um programa de investimentos, o Green New Deal, da transição ecológica, da sustentabilidade ambiental, e traz isso de volta para o centro da cena, que é uma questão fundamental da Terra e das futuras gerações, a sustentabilidade, a transição ambiental, o aquecimento global. E faz um grande pacote de investimentos, onde ele volta ao Roosevelt, volta ao Keynes, volta ao New Deal, volta à saída da crise de 29, que foi um momento extraordinário da história americana. Sim. Então, ele mudou o paradigma da política econômica internacional, em todo o sentido. E diz mais, quer dizer, nesse momento eu vou aumentar o gasto e investimento público, mas os ricos vão ter que pagar mais impostos para a gente financiar a reconstrução. Por exemplo, o imposto sobre grandes heranças nos Estados Unidos era acima de 5 milhões de dólares. 40% da herança era tributada pelo Estado. É um imposto muito justo, porque o sujeito só paga uma vez depois que morreu, e é meritocrático, porque o herdeiro ele não tem nenhum mérito de herdar. Mas nos Estados Unidos eles criaram as fundações, ou seja, a fundação ela pode pegar uma parte desse imposto e transformar num serviço público. Então, Fundação Quero, Fundação Ford, Fundação... Eu sempre falo disso porque é uma coisa muito interessante a experiência dele. Você vai naquele museu Guggenheim, porque o Guggenheim criou uma fundação. Sim. Então, toda a Fundação Bill Gates, todos eles criaram fundações que prestam serviços sociais, quer dizer, não precisa necessariamente transferir para o Estado, mas são instituições públicas fiscalizadas. Então, por exemplo, a carga tributária indireta nos Estados Unidos sobre o consumo é da ordem de 17%. No Brasil é 49%. Então, nós não tributamos a renda e o patrimônio,
a riqueza financeira, os Mas ganhos. tributa o arroz e feijão do pobre. Exatamente. E como o pobre ele gasta tudo que ganha, e é 49% é imposto, ele paga muito mais imposto proporcionalmente do que o rico paga. Sim. Então, nós estamos completamente fora. O CDE é 32%. Pelo menos vão para a média internacional dos países desenvolvidos. Nós precisamos de uma reforma tributária. Então, eu vejo que a experiência do Biden é boa porque ela traz um novo paradigma e mostra que nós temos um caminho. Os Estados Unidos está rompendo com o neoliberalismo e falou: não vamos deixar a China virar grande potência, nós vamos reagir. Eles têm capacidade de inovação, têm ciência, têm tecnologia, é uma sociedade muito pujante. Eles estão reagindo, os índices de desemprego já reagiram nos Estados Unidos. Então, espero que isso ajude também a nossa elite a entender um pouco o que é essa financiarização da economia e por que esse caminho neoliberal não nos levará a lugar nenhum. E você pega o pós-guerra, a mesma coisa, quer dizer, a saída, o Plano Marshall, a saída da reconstrução da Europa, foi um programa pesado de investimentos públicos e de taxação das grandes fortunas, das grandes heranças. Quer dizer, os ricos tiveram que pagar a solução pós-crise. Então, e no Brasil, você me pergunta assim, o que seria a prioridade número 1? Acho que a prioridade número 1 vai voltar a ser, num governo do presidente Lula, a fome. Porque ela está chegando numa situação insustentável. Eu tenho relações com a periferia de muitos anos, está muito grave. Esses 14 milhões e 200 mil desempregados, 7 milhões de pessoas desalentadas, o nível de pauperização. E você teve, o ano passado, para 67 milhões, um auxílio emergencial de R$600. Agora é muito menos gente que vai receber, em 5 meses, depois R$300 para 40 milhões de pessoas. Vai agora para R$150. Bom, o custo de vida, a cesta básica aumentou 27% de lá para cá. A alimentação aumentou 14% em 12 meses. Então, as pessoas ganham menos. Quer dizer, o ano passado foram 320 bilhões de reais de auxílio emergencial, esse ano vai ser 44 bi. E os deputados querendo abocanhar as emendas impositivas, o executivo não consegue sequer fazer um orçamento que se sustente, do ponto de vista legal, porque eles criaram amarras que são completamente indevidas. Nós temos que mudar essa estrutura, tem que ter um novo marco fiscal, o Estado tem que voltar a ser protagonista e indutor do desenvolvimento, isso é fundamental, e tem que ter uma política de rendas, como foi o Bolsa Família, mais agressivas para gerar consumo popular, para isso movimentar o consumo, investimento e retomar o crescimento. A parte dessa visão do Estado e da recuperação, retomar obras paradas, quer dizer, o Estado tem que alavancar o investimento para a economia se recuperar, pós-pandemia. Nós precisamos enfrentar a questão institucional da reforma política. Por exemplo, como é que você vai conseguir governar? Eu fiquei 13 anos na base do governo, no governo, com 34 partidos, e não tem fidelidade partidária mais nenhuma. O ministro Barroso acabou de tomar a decisão dizendo o seguinte: os deputados que votaram a favor da reforma previdenciária e trabalhista podem sair do partido que não perde o mandato. Ou seja, o partido eleito com o programa, o sujeito entra no partido, todo mundo civilizado, democrático, tem a fidelidade partidária, quer dizer, o partido é que vai prestar conta para a sociedade. Então, o parlamentar, ele é eleito, ele tem que cumprir as decisões partidárias. Quando fecha a questão, tem que cumprir. Não, no Brasil não precisa. Então, o governo, além de ter que fazer uma negociação com 34 partidos, tem que negociar parlamentar por parlamentar, porque ele é dono do fundo partidário, ele é dono do tempo de televisão que ele leva e ele é dono do mandato dele. É impossível governar. E, além disso, tem as emendas impositivas, que é com isso que ele se reelege. Ele começa a distribuir dinheiro público para a base dele, não importa se tem pandemia, se tem crescimento, se tem emprego. Então, nós estamos num nível de degradação institucional que não pode continuar. Outra questão é acabar com a Lei de Segurança Nacional e criar uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, quem ataca a democracia, quem viola os princípios, tem que ser punido. Quer dizer, a democracia é um sistema tão generoso, tão flexível, que até quem a nega consegue ser eleito presidente da República. O sujeito defende tortura, censura, Bolsonaro. Ele, AI-5, ditadura, e é eleito. Mas a democracia tem que se proteger. Então, ela precisa de uma legislação hoje que proteja o Estado democrático, a liberdade de imprensa. Quer dizer, você não pode ter um presidente que ataque um jornalista, que ameace um jornalista, que ameace um juiz. Então, nós precisamos de uma nova legislação para garantir a democracia, precisamos de uma reforma política profunda e precisamos da reforma tributária, de retomar condições fiscais para o Estado alavancar o crescimento, mas eu vejo o cenário a médio prazo, pós-Bolsonaro, muito promissor. Acho que a economia mundial vai ter um ciclo muito favorável para o Brasil
e nós já poderíamos estar nos preparando para isso. Perdemos o bonde da história, vamos passar aí um ano muito difícil, não vamos sair dessa pandemia, e sem sair dela não tem reconstrução, mas o cenário em seguida vai ser um cenário de otimismo no mundo e uma janela de oportunidade. Assim. O mundo vai ter que se repensar em muita coisa, né? E a relação com a natureza tem que estar na base dessa reconstrução. Nós não podemos seguir essa política de devastação e não proteger, porque parte, eu acho que inclusive da pandemia, vem por essa degradação ambiental. Finalmente, senador, o senhor acha que uma vez o Lula eleito, se ele for, ele tem chance, desde que não aconteça nada no caminho aí, o PT deveria abandonar essa ideia de ficar indicando, eu não quero fulanizar, mas as pessoas vão entender se eu disser os nomes, assim, Palocci para o Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles. O senhor acha que o PT devia assumir a economia e colocar uma pessoa, por exemplo, com o seu perfil, um perfil mais à esquerda um pouco, e com mais determinação para romper de vez com o neoliberalismo? O senhor acha que há espaço para isso? Deixa eu fazer uma ponderação para você. Olha, no caso do Meirelles, quando a gente ganhou a eleição em 2002, né, para 2003, o Brasil estava no FMI, não tinha reservas cambiais, não tinha nenhuma margem, nós éramos obrigados a cumprir as metas e éramos monitorados pelo fundo. Nós tínhamos 16 bilhões de dólares em caixa, que não pagava 2 meses de importação. Então, foram 3 anos para a gente pagar o FMI e criar uma carta de alforria para, a partir daí, começar a fazer o que achava que nós deveríamos fazer. Então, não é só uma responsabilidade de quem foi. Era um cenário muito difícil. Segundo, o nível... Hoje tem um pessoal que fala, se o Lula voltar... Não, foi no governo Lula que nós recuperamos o grau de investimento. Nós deixamos nos governos do PT 380 bilhões de dólares em caixa. Quer dizer, nunca tivemos... Se não fosse isso, o país estava numa situação muito mais grave. Então, nós tivemos prudência na política econômica. Por que foi o Meirelles naquela época? Porque havia uma brutal desconfiança do sistema financeiro, sem reserva, o país com instabilidade, a inflação ameaçando 17%, e ele era presidente de um banco internacional, mas ele era um funcionário do banco. Ele é um cara que começou de baixo. Ele era o único brasileiro com uma presença no sistema financeiro reconhecida de um banco, o Banco de Boston, que era um banco público da cidade de Boston, que fez uma carreira, e ele era um bancário. Assim como, por exemplo, o Tombini. Por que foi escolhido o Tombini? Porque ele é um servidor público, ele nunca foi do sistema financeiro. Era uma forma de você, porque é tal aprisionamento do Banco Central que é difícil você estabilizar uma economia com esse nível de financiarização das relações econômicas. Agora, nós temos uma outra dificuldade, eles votaram a independência do Banco Central. Então, a diretoria que está aí, nós não podemos mudar se a lei não for mudada. Nós temos que aprovar uma emenda constitucional reformando e acabando. Não pode um governo entrar e ter que conviver com uma equipe do Banco Central nomeada pelo outro, pelo Bolsonaro. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum governo que passou na história recente do país deixou de respeitar a autonomia operacional do Banco Central. Tem que ter autonomia operacional, ou seja, você não pode, por exemplo, a decisão sobre a taxa de juros é uma decisão muito sensível. Se essa decisão vaza, isso gera movimentos especulativos poderosos. Então, é uma instituição que tem que ser preservada institucionalmente. Mas qualquer governo vai fazer isso. O que não pode é um presidente eleito pelo voto popular, ele não controla mais as agências de regulação, que tem um papel crescente, e tem a chamada porta giratória, quer dizer, o sujeito sai do mercado, vai para a agência, depois volta para a empresa, e isso vai, e cada vez mais estão aprisionando o Estado brasileiro, que não consegue cumprir as funções sociais e econômicas. Então, foi por isso. E o Palocci não era da área econômica, ele teve um papel na campanha, estabeleceu uma relação com o empresariado, e eu, a rigor, se eu deixo ser justo com o presidente Lula me chamou para ir para o Ministério. Isso aí, eu já disse isso, ele também já disse. E eu falei para ele assim, presidente, como é que eu vou para o Ministério? Eu entrei no Senado, eu tive 10 milhões e meio de votos. Falei, presidente, dos 81 senadores, 11 votaram em você. Como é que você vai governar? Eu estou fadado a ficar no Senado. Ali você tinha o ACM, o Borhausen, o Marco Maciel, o Tacheressá, o Arthur Vigílio, o Demóstenes, o Álvaro Dias. Olha o que era a bancada do Senado, entendeu?
Veja o que era a minha função como líder do governo. Eu brincava, eu era o São Sebastião, todo dia uma flecha no peito ali, segura para provar cada coisa. Nós não tínhamos maioria para governar, nunca tivemos. Então, para implantar um programa de governo nas condições que nós chegamos, com a pressão que nós sofríamos, com a expectativa social que nós tínhamos, eu tinha que ficar onde eu fiquei. Então, eu não sei o que o presidente pensa para frente, só estou te dizendo para ser justo. E depois de 6 meses, ele não gostou nada daquilo. Mas depois, uma reunião nossa que nós tivemos, falou: você tinha toda a razão, você tinha que ficar lá e, na realidade, você não tem nem como sair. Porque depois eu tive uma crise com o governo, falei que ia renunciar à liderança, aí eu falei: não, só fica você pedir publicamente por uma carta. Ele pediu, ficou muito bravo ter feito isso, mas ele fez, depois reclamou muito, me sacaneou bastante. Mas a minha relação com ele permite essas coisas. Mas eu fiquei ali, eu acho que nós não tínhamos maioria, então eu não sei como é que vai ser o próximo governo, mas eu acho que o Lula está 75 anos, né? Ele já foi o presidente mais bem avaliado da história, passou tudo isso que ele passou. A única coisa que realmente o motiva é fazer um Brasil melhor, mais generoso, menos desigual, um país que dialogue mais, que supere esse ódio que foi introduzido. Antes nós tínhamos disputas políticas, mas não tinha essa coisa de destruição da coisa do inimigo político, né? Era um adversário, você ganhava, você perde. Nós perdemos 3 eleições presidenciais e voltamos para a oposição. Depois ganhamos, queriam governar, até que houve essa ruptura, o golpe, daí para cá, deu no que deu. Então, eu acho que o Lula hoje está muito mais maduro, muito mais consciente, sabe também quem é que sempre teve do lado com ele, quem não teve. Muitos empresários que viviam, outro dia até falou: eu conheço muito bem os puxa-sacos, tal, que viviam ali puxando o saco, depois nenhum telefonema voltar a dar. Então, acho que ele sabe muito bem o que ele quer fazer e para onde ele vai. Espero que o Supremo faça justiça, que o presidente possa se reencontrar com o Brasil. Porque eu vou dizer uma coisa para você, para a gente terminar. Se o Lula começar a andar por esse país de novo, nas caravanas, visitando o povo, retomando a esperança, organizando os trabalhadores, levantando as bandeiras das mudanças, o dia que ele subir aquela rampa de novo e vestir aquela faixa, esse país vai mudar. E vai mudar muito. E acho que muitos governadores virão com ele, porque também há um cansaço em muitos governos do Estado, e acho que a oportunidade do Brasil superar essa etapa tão difícil, período tão tenebroso da história, é o Lula. Então, eu espero que hoje seja, de hoje ao amanhã, enfim, logo, o Lula livre, para a gente poder passar para o Lula lá.